Bem, como de hábito, agora nós vamos abrir as perguntas. Eu peço que as pessoas... Eu vou recolher 3, 4 perguntas. O William tem um compromisso, precisa sair logo. Começo pelo meu amigo Arno Meyer. Vai fazer a primeira pergunta, não porque é meu amigo, mas porque se inscreveu primeiro. Mas, assim, de maneira concisa, germânica. Tá bom. Primeiro, deixa eu parabenizar aqui o Sérgio Rubens e o William. Foi muito boa a apresentação de vocês. Foi instrutiva, né? O Rubens e o William mais na parte formal da política externa brasileira, onde ela se equivocou, e o Sérgio dando uma visão mais ampla da questão, né? Perguntas são muitas, mas eu vou me centrar numa só. O que faz com que Maduro permanece no poder? A crise econômica que você bem descreveu, Sérgio, ela já existe há algum tempo. O apoio citado ao Maduro, que é um apoio externo, China, Cuba e Rússia, né? Pode ajudar, mas internamente, o que faz com que os militares até agora não agiram? Apesar de algumas defecções, não houve uma ação dos militares, né? Quando se fala em insurreição, acho que o William falou muito da questão da insurreição, né? Me veio a imagem da Romênia, né? da queda do Ceausescu, né? Que foi um movimento popular, e o Ceausescu acabou sendo morto, né? Pelos próprios partidários, né? Aquilo foi articulado pela polícia política. Isso, mas teve aquela reunião na praça e tal, e tudo. A polícia política comunista sabe fazer uma insurreição. Se os cubanos quiserem, eles fazem uma insurreição na Venezuela. Não? Tá bom, mas foi o que me ocorreu na mente, né, quando você vê esse tema da insurreição. Né? Fecha aí. Isso. O que faz com que os militares até hoje apoiem o Maduro? Já devia ter caído de Maduro, né? Mas não caiu. Muito bom. Mais uma pergunta ali atrás. Elga. Pega com a Elga aqui, que está logo do lado. Aqui, ó. Rapidinho, Elga. É só... Por que nesses exemplos todos que são dados aqui, não apareceu a Síria como um exemplo de fracasso total da tentativa de tirar um ditador, com intervenção, sem intervenção? E eu sempre lembro assim, poxa, espero que não tenha intervenção militar na Venezuela, porque não era bom ter uma Síria aqui do lado. Mas a Síria não apareceu nesses exemplos de vocês, só isso. Legal. Ali atrás. Bom dia, meu nome é Sérgio. Eu sou o presidente Fernando Henrique, na pessoa dos demais membros da mesa. Eu queria fazer uma pergunta rápida a William Vac, mas antes de lembrar, estou lendo no momento Carlos Rangel. Muitos conhecem aqui o papel que Carlos Rangel teve na então democracia da Venezuela, do bom selvagem ao bom revolucionário. Que pena que ele estava certo em muitas coisas. Vac, gostaria de perguntar ao jornalista, não ao novo âncora da CNN, para deixar isso claro, como você disse no começo. Âncora não é mais jornalista? Sim, mas ao marinheiro. Pessoa física. Vac, eu acho que você se lembra... Bom, queria que você comentasse a surpresa do Guaidó, quando ele começa. Eu, pelo menos, estava muito descrente, porque acompanhei a MUD muito tempo, e mesmo com a vitória que eles tiveram na Assembleia Nacional, mas aquilo se esfacelou, e a resiliência que ele tem mesmo, arriscando, mesmo talvez com algum tiro no pé. E não houve, nesse meio tempo, acho que nenhum de vocês comentaram, houve contatos dos Estados Unidos com militares da cúpula militar que parece que deram para trás. Aquilo é fake, aquilo não é verdadeiro? Muito bom. André Franco Montoro Filho. Vou pegar mais essa e vamos encerrar. André, nem te reconheci. Você está com o cabelo tão branco, bicho. Mais que o seu. Mesma idade que a sua. O William está com o cabelo preservadíssimo. Não, eu pinto de branco para me levarem a sério. É o meu caso. Eu raspei tudo. Mas eu, pelo que eu entendi, aliás,
a história, eu acho que mostra isso bem claro, que se não houver um forte, um substancial apoio interno, nenhuma revolução, invasão externa, etc., funciona. Tá certo? Por tudo aquilo que se lê a respeito da Venezuela, que a imprensa publica, a queda do Maduro estaria madura. Inflação de 1000%, não tem mais moeda, não tem alimentos, não tem remédios, não tem nada. Quer dizer, fica inacreditável que não exista apoio interno. Mas não existe. Quer dizer, a minha dúvida é essa. Por que não existe? Será que essas informações que nós temos a respeito de como, o que está realmente acontecendo na Venezuela é verdadeiro? Será que a força dos cubanos é tão forte assim? Bom, nós vamos Ou voltar... será que a força dos militares é tão forte que fica impenetrável? Quer dizer, minha dúvida é a respeito de por que não existe esse apoio popular. Muito bem. Voltamos aqui, cada um pela ordem. Eu só queria lembrar o seguinte, com respeito ao apoio popular. Há coletivos chavistas organizados, há milícias populares que não apenas têm acesso a armas, mas também têm acesso a um estipêndio e a alimentos de maneira diferenciada do grosso da população. Então, esta ideia de que não tem apoio popular algum precisa ser matizada. Bom, vamos pela ordem. Rubens. Eu ia começar mencionando isso. Quer dizer, apesar da deterioração da situação econômica, como foi mencionado aqui, inflação altíssima, eu tenho uns dados que saíram recentemente do próprio governo da Venezuela. A inflação em 2018 foi 130.060%. Quer dizer, o Fundo Monetário fala de 1 milhão. O cifra oficial do governo, 130 mil. O crescimento negativo, mais de 30% desde 2015. E uns dados recentes que mostram também o grau de deterioração. Isso eu tive ontem. 96% das empresas diminuíram ou paralisaram as atividades no primeiro trimestre de 2019. 96%. 80% das empresas fecharam desde a ascensão dos chavistas ao poder. E as empresas que ainda estão atuando operam com 18% da capacidade. Aqui no Brasil estamos operando com 78%, na Colômbia 81%. Então, com essa situação, eu acho que são 3 fatores que mantêm ainda o Maduro no poder. Primeiro, é que essa situação econômica se deteriora gradualmente, mas ainda há um resquício de apoio popular nessas áreas, nas favelas, lá nas áreas mais pobres, pelo que o Sérgio mencionou. Quer dizer, há cupons que são distribuídos para a população. Então, alguns ainda, em Caracas, pelo menos, alguns ainda apoiam o governo. 4 milhões saíram de uma população que não é muito grande. Então, o primeiro é que a situação econômica vai continuar se deteriorando. Segundo, a asfixia econômica mencionada vai criar alguns mais constrangimentos do que já existe. Nós vimos aí a questão do ouro também, que foi confiscado pelo Banco da Inglaterra, a Turquia comprando ouro. Eles estão sobrevivendo com o pouco que resta, não tem reserva, não tem nada. E o fator principal do porquê que ainda o governo não caiu, além dessa asfixia não ter chegado a um ponto de não retorno, além da deterioração da situação econômica, na minha visão, é a posição dos militares. Quer dizer, quando a gente fala das Forças Armadas venezuelanas, do poder dos militares na Venezuela, a gente tem que separar o aparato militar. Quer dizer, você tem as Forças Armadas regularmente organizadas
com 2.000 generais. Quer dizer, todos eles se beneficiaram e muitos deles estão envolvidos em algum tipo de corrupção, de comércio ilegal e tal. E é uma base de sustentação. Mas, ao lado deles, você tem a Guarda Nacional, que não é exército, e você tem esses coletivos que o Sérgio mencionou, que são cubanos. Então, a crítica que se faz a prisões, torturas, violência na Venezuela não é das Forças Armadas, é nesse grupo da Guarda Nacional e dos coletivos armados que a gente vê passeando aí com motocicleta. Então, na minha visão, eu acho que mais alguns meses, tanto a asfixia econômica quanto a deterioração da situação vão ganhar um contorno difícil de ser sustentado pelo governo. E aí eu acho que uma parte do Exército vai se dividir. Eu tenho a impressão que, se não avançarem essas negociações, por isso que o Maduro e o Guaidó estão querendo negociar, para encontrar uma solução que permita eleições diretas, livres, com supervisão internacional, com todos os partidos políticos funcionando, com os líderes presos podendo se candidatar. Sem isso, não vai haver uma transição pacífica. Agora, para isso, as forças, o segmento mais altos dos oficiais das Forças Armadas vão ter que intervir, porque, como a gente viu, já houve muita deserção em nível mais baixo, porque esses em nível mais baixo não recebem as vantagens que recebem os oficiais. Então, na minha visão, eu acho que o governo... Vou arriscar aqui respondendo um pouco a pergunta do William. Eu acho que mais alguns meses a situação vai ficar insustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista individual, do ponto de vista da pressão internacional para o governo Maduro. E o governo Maduro não vai ter recursos, não vai ter meios de continuar a garantir o apoio de todos os lados das Forças Armadas. Eu acho que vai ser a divisão das Forças Armadas vai ser muito importante para poder forçar uma solução negociada na Venezuela. Eu também não acredito em intervenção militar, não só porque os Estados Unidos mudaram de posição e não querem mais a intervenção militar, mas, pelo que o Sérgio também mencionou, quer dizer, não só as forças cubanas que organizam esses coletivos estão presentes na área de segurança, mas também porque tem, segundo dados que a gente não tem como comprovar, tem cerca de 20.000 representantes das Farc da Colômbia que estão lá, que, se não tiver uma solução negociada, vão lutar também. Além dos cubanos, você vai ter os representantes da Farc também lutando contra qualquer intervenção. E 20 mil não pode ser 200, 20 mil. As Farc, no auge, tiveram 18 mil combatentes. Então, enfim, um número desculpa X, corrigir, mas é que... um número X que está vivendo, porque eles saíram, né, da Colômbia e foram para a Venezuela. Sim, mas 20 eles mil passaram para lá. E esse pessoal armado vai defender também. Então, eu acho que a única possibilidade do governo Maduro sair seria com a divisão das Forças Armadas, independentemente da Guarda Nacional e desses coletivos. Muito bom. William? Super rápido, usando minha bola de cristal. No fundo, é quem obedece a ordem de atirar dada por quem. E, no caso da Venezuela, o que eu acho possível, e isso é o que geralmente determina a deterioração rápida e imprevisível de um regime militar desse tipo, é quando a tropa recusa atirar na multidão. Aí sim, aí a situação é incontrolável e aí os oportunistas do momento são capazes de levar para um lado ou para o outro. Isso talvez seja a esperança do Guaidó.
Ele fez uma pergunta, desculpa voltar, que acho que é interessante. O que aconteceu que, aparentemente, generais, inclusive o ministro do Exército, o chefe das Forças Armadas, o Padrinho, disse que ia, mas não foi? A gente não sabe se diz. Aí é que está. Aí é que está. O diz que diz é interminável. Diz que ia, mas não foi, diz que não foi, mas foi. Não dá, não dá. Eu, por exemplo, como repórter profissional, nunca opero com base nesse tipo de informação. Nunca. Nunca. Isso é o famoso, é o chamado ruído de bastidor, que torna muito difícil fazer uma avaliação da situação real. E eu... Não, eu não estou negando nada. Eu estou dizendo esse tipo de bastidor é sempre muito difícil de ser comprovado. Quem disse o que para quem, em que momento? Depois dos acontecimentos, eu posso criar uma teoria pós-facto, que é aquilo que todos nós estamos fazendo aqui. Como a gente viu aquele negócio ir muito mal em menos de 6 horas, e pela experiência da leitura dos livros de história, a gente assume que alguém garantiu para alguém que ia e não foi. Se você quiser pegar 64 no Brasil, é mais ou menos a mesma coisa. Alguém garantiu, não, vai, bicho, vai, deixa que eu chuto para você e não chuta nada. Então, esse tipo de coisa a gente vai saber mais tarde, a gente vai saber mais tarde se souber. Assim, da minha experiência profissional de cobertura de conflito esses tipos de informação e contra-informação cruzam para lá e para cá que nem bala em tiroteio. E é difícil saber de onde vem e onde acerta. O que eu concentro como repórter internacional, que foi minha especialidade durante muito tempo, cobrir conflito. Eu concentro particularmente nos fatos como eles vão se desenvolvendo. Quer dizer, o fato que me pareceu relevante nessa tentativa frustrada de insurreição é a falta de meios para fazê-la, a rapidez com que aquilo se tentou organizar, o que demonstra para mim que ali não há um Estado-Maior bem organizado capaz de levar adiante uma operação desse tipo. E que a confiança numa possível ajuda externa é de uma ilusão criminosa, digamos assim. Sérgio. Eu vou ser bastante rápido também e responder especificamente aos pontos. Como explica a não queda de Maduro, acho que todo mundo já concorda, o fato de os militares não terem ainda se dividido. Pode ser que estejam divididos, mas não têm condições de manifestar, e Cuba ajuda em manter o enquadramento dos militares. Por que a CIA não fez nada? Será que não fez? A pergunta que eu faço é, será que a obra do acaso foi uma árvore que caiu no cabo de transmissão de energia que provocou um brutal racionamento de energia no país que eles não conseguiram resolver até agora, que afeta frontalmente o fornecimento de água? Eu não sei, mas é uma hipótese. O governo americano não vai intervir, mas nada impede que tenha, de tempos em tempos, alguma undercover operation. Isso eu vi de pessoas com as quais eu conversei. Estados Unidos tem contato com Cuba, com o governo cubano? Acredito que não. Com alguns militares, possivelmente sim. Mas, de qualquer forma, os contatos militares são inferiores ao que o Brasil tem. Porque 2 dos militares que estão no núcleo do governo serviram na Venezuela e mantiveram muito boas relações, e essas relações já foram testadas, elas estão lá. Eu vi isso Mourão e acho que o ministro da Defesa. Sérgio, o Mourão, a primeira entrevista dele na insurreição, ele estava otimista. Ele achava que a insurreição ia pegar. Logo na primeira hora, primeira entrevista dele. Exatamente. Ele voltou. Eu acho que aí... Mas a primeira dele foi... Eu acho que aí é uma questão de avaliação. É uma questão de avaliação, né? Ele podia estar mais otimista do que... E depois tem uma coisa. Eu acho que o Guaidó também fez uma avaliação otimista, porque ele esperava que houvesse o que não se manifestou. Então, e depois precisa ver se esses militares tiveram espaço para se manifestar, porque a repressão é bastante dura. E agora, nós temos, e é interessante que isso me foi, inclusive,
manifestado numa das conversas que eu tive no Conselho de Segurança Nacional sobre as relações do Brasil com os militares. Eles acham muito importantes. E, a partir de incentivo deles, eu mantive um relacionamento, que foi do conhecimento do então ministro das Relações Exteriores, Aloysio, tanto com os cubanos quanto com os venezuelanos em Washington. E os cubanos, tivemos uma conversa muito aberta, e a única pergunta que eles me fizeram: será que os Estados Unidos vão garantir a saída de Maduro e daqueles que estão com ele? Eu disse: eu não tenho condições de responder, mas eu vou verificar. E eu fui verificar, e a resposta que eu tive: a ajuda que vocês podem dar com os militares é grande. Agora, é claro que nós vamos garantir a saída do Maduro e dos militares, mas é preciso que haja um entendimento claro sobre essa circunstância. Eu continuei por algum tempo esses contatos, mas, a partir de um certo momento, eu achei que, na iminência de um novo governo, eu estava me expondo inutilmente e eu parei. Mas isso mostra que havia uma disposição dos dois lados a uma conversa, um possível entendimento, e nós poderíamos ter desempenhado um papel maior se tivesse havido tempo. André, eu acho que existe um apoio da população. Evidentemente que tem os 40% dos que tem o nome do morro em que eles moram em Venezuela, que talvez conservem a fidelidade ao Maduro. Mas existe um sentimento, um apoio interno da população, mas como nós aprendemos nos idos dos anos 80, 70, povo unido vai ser vencido se ele está contra armas e que estão dispostas a atacar. E é o que acontece na Venezuela. Muito bom. Presidente, o senhor fecha? Posso fechar. Primeiro, antes de agradecer as exposições aqui feitas, que falam por si, tal foi a precisão com que as análises se fizeram, quero dizer que temos hoje um dia especial, porque o ministro Rubens Barbosa agora é membro da Academia Paulista de Letras. Aplaudido em cena aberta, hein, Rubens? É duro. Obrigado. Depois, eu acho que essa manhã foi muito interessante para nós vermos pessoas que têm experiência, como os aqui presentes, de conflitos internacionais, sabem que o fundamental é ter uma visão estratégica. Nós temos que sempre perguntar, a nós brasileiros, qual é o nosso interesse estratégico com relação à Venezuela, com relação aos nossos vizinhos, com relação ao mundo. Isso é fundamental. Aqui foi dito, e é verdade, que no conflito global, ou menos que conflito, na disposição das forças no mundo, a China começa a ameaçar a supremacia norte-americana. O último número do jornal World Post, que é publicado lá na Califórnia, tem um artigo interessante de um chinês. Deve se chamar Shen qualquer coisa, como todo chinês. Shen Li. Mas alguém ligado à estrutura do poder na China. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, essa ideia de que a China vai para frente, o mundo vai continuar sendo multipolar, não vai ser mais unipolar, não sei o quê. Ou seja, está dando prosseguimento à estratégia chinesa, que era de evitar a trampa de Tucídides, né? Aquela história de que a potência que sobe, derruba o que está em cima e há guerra. Eles dizem, não vai haver guerra. Ou seja, os chineses estão preocupados porque querem justamente evitar que haja uma guerra prematura. Né? Bom, nós brasileiros devemos também pensar nessas questões todas, porque tudo acaba definindo qual vai ser o nosso papel e tal. No caso da Venezuela, aqui foi dito, e é verdade, quer dizer, nós temos interesses grandes com a Venezuela e somos vizinhos da Venezuela. Enquanto eu ainda era presidente, houve a questão do Iraque. E uma vez veio um emissário do governo americano, foi falar com várias pessoas e tal, e no final falou comigo, um general, não sei o quê, cheio de estrelas. Bem,
eles me disseram que eles estavam com tudo preparado. E tinha um rapazinho que estava com ele, que era PhD, como se isso fosse uma coisa fantástica, de Yale, não sei de onde, que sabia como ia ser a organização política das eleições no Iraque. Bom, e era uma certeza absoluta de que haveria uma coisa rápida e também eles sabiam onde estavam os guardas vermelhos, iam bombardear, porque o povo ia estar do lado dos americanos. Não aconteceu isso. Bom, não aconteceu isso. Foi preciso... Até hoje é uma dificuldade imensa de manejar com aquela questão. Bom, os americanos aprendem, e aprenderam. Invadir a Venezuela é uma tarefa... Não é militarmente difícil. É o que acontece depois. Como é que você vai organizar o poder depois? E a verdade é que a oposição venezuelana, em boa parte, foi embora. Em boa parte, foi para o exterior. A elite foi embora, foi para o exterior. Então, não é fácil você organizar as forças dirigentes de uma oposição na Venezuela. Bom, o Brasil, nos últimos tempos, não nos governos anteriores, havia perdido a capacidade de ter realmente uma presença valiosa na região. Valiosa não quer dizer que é a primazia, mas estava sempre na mesa de negociações. Até por instância dos nossos parceiros aqui da região. Lá no Paraguai, nem falar, no Equador e Peru. Enfim, em todo instante nós estávamos ativos, tomando posições. Nós perdemos um pouco essa capacidade ou bastante, né, de liderança, porque houve adesão a um lado. Ora, quem está no governo, no Estado, não pode aderir a um lado. Tem que ver o interesse do país, do seu conjunto. E o país é dividido. E você tem que ver como é que você leva esse país, tendo em vista as várias oportunidades que se aparecem no xadrez internacional. Aparentemente, aqui foi reiterado isso aqui, a posição muito ideológica do Itamaraty tirou o Itamaraty da condição de ser quem leva adiante essa política. Os militares brasileiros não perderam essa capacidade. Eles têm contato. Bom, e é bom que tenham contato com os vários lados. E sabem também, qualquer um de nós sabe, que a Venezuela é um parceiro, é um problema sério para nós, que a invasão é um custo histórico enorme e que nós temos que levar com jeito e com uma certa paciência histórica, porque nós não dispomos dos instrumentos de poder real nas mãos para a mudança de situação na Venezuela, porque nós perdemos essa condição paulatinamente. Eu tive muito contato no passado, agora não tenho nenhum, com o Chaves, né, que me deu muito trabalho. Me deu muito trabalho, sabe? Não. Mas ainda corre pelo mundo uma fotografia que estamos Chaves, eu e Fidel Castro. Eu estava discutindo com o Chaves a questão de quem foi mencionado da eletricidade. Pois mas pode deixar, não me incomoda, não. Bom, eu não sabia que o Fidel Castro estava lá sequer. O Chaves convidou o Fidel Castro, que quando o Fidel Castro faz uma visita, não vai embora, fica. E convidou para assistir. O Sarney estava lá comigo também, para temperar um pouco a coisa. A inauguração da hidrelétrica lá. E aí o Chaves está lá, você dá a mão, não sei o que e tal. Muito bem. Mas até o Chaves era preciso ter cuidado. Mas o Brasil tinha uma presença. Você tinha capacidade de atuar. Não só com relação à Venezuela, com vários países. Nós precisamos voltar a ter essa capacidade de atuar. E, para isso, eu tenho que ter uma visão estratégica. O grande quadro foi desenhado aqui. O mundo do qual nós nos beneficiamos foi o mundo pós-Guerra Fria, quando a China e os Estados Unidos pareciam se entender e o que está por trás da visita do Nixon à China. Bom, nós não temos, a meu ver, por que precipitadamente, tendo em vista os interesses nacionais, que deve ser esse o guia de quem pensa que está no Brasil e pensa no Brasil, por que nos precipitarmos em alianças? E nós temos interesse pela democracia, por valores, né? Que a situação da Venezuela é insustentável. É provável que aconteça o que foi dito aqui. O cerco é muito grande sobre a Venezuela. Eles estão sem ar para respirar. Isso, a médio prazo, pode ter algum efeito.
Mas depende da reação interna na Venezuela. E os que têm poder efetivo de se mexer lá, os cubanos, não têm interesse nesse momento. E se a política do Trump levou a Cuba a ter uma posição mais radical. Não tem interesse de atuar para uma solução negociada. Bom, os russos estão muito longe de lá. Eles vendem arma, mas estão muito longe. Não são eles que estão ali. E os chineses são pragmáticos. Têm interesse, são pragmáticos. Né? Bom, então nós temos que olhar para esse quadro e não nos precipitarmos. Não nos precipitarmos. Poderá acontecer o que foi dito aqui. Pode ser que haja uma divisão e tal. Mas e depois? O problema nosso é sempre o depois. Que forças vão conseguir se estabelecer como poder na Venezuela? Qual é o interesse do Brasil nessas forças? Né? O Brasil apoiou o Guaidó. Bom, é simbólico, porque ele não tem força. Ele não tem força. Dificilmente será ele a figura no futuro. Então, acho que nós corremos... Paulo, isso sem nenhum preconceito. Eu falei com o Guaidó pelo telefone e tal, nada. Eu acho que uma pessoa que tem visão de país tem que falar. Agora, não se comprometer antes da hora é um erro tremendo. Bom, claro que nós estamos comprometidos com ideias, com valores. Né? A democracia, os direitos humanos, tudo isso são valores e a Venezuela não está respeitando. Parece que seria positivo que houvesse uma transformação na Venezuela. Mas nós temos que ver com muito cuidado que transformação é essa. Porque nós temos a geografia. A Venezuela vai ser vizinha nossa para sempre. Então, a gente tem que pensar a longo prazo o gesto que nós vamos... Cada gesto nosso, os efeitos, não é só agora, imediato, mas de mais longo prazo. E esse equilíbrio entre manutenção de crenças, valores, e, ao mesmo tempo, o realismo, um pragmatismo na condução da política é essencial para qualquer líder, qualquer estadista, qualquer pessoa que pense grande. Eu acho que o que foi dito aqui é o máximo que se pode dizer sobre previsão de futuro numa situação como a da Venezuela. É provável que o cerco tão grande que está sendo feito lá leve a uma transformação das próprias Forças Armadas. É possível que aconteça. Os americanos não têm a Venezuela como foco principal. Não tem. Não, eles têm outros interesses. Então, senão já teriam atuado de uma maneira mais efetiva. Mas não é o caso. Não é o caso. O que poderia haver o que eles têm de interesse é de que se mantenha na América Latina uma coligação que não seja favorável à Venezuela. Não é? Bom, estão criando. Então, eu acho que é isso. Eu acho que nós, nesse jogo de paciência histórica, no caso do Brasil, a posição, pelo menos a verbalizada pelos militares, me parece de sensatez, é uma força mais de contenção do que de acirramento. Nós não temos capacidade para decidir internamente a questão da Venezuela. Né? Os que têm não querem, que são os cubanos, e os americanos vão cozinhar isso em água morna por algum tempo. E nós também temos que nos avivar, não nos precipitarmos naquilo que não está na hora ainda. Em política, a hora é decisiva. E aqui alguém disse, acho que foi o William, quando alguém manda atirar, vamos ver se o cara atira ou não, porque se não atirar, você caiu. E nós não estamos com tantos atiradores assim. Vamos esperar um pouquinho para ver em quem vamos atirar. É o que eu acho. Melhor não atirar em ninguém.